Qual a dupla de zaga ideal para o Flamengo? Desde que o Léo Ortiz chegou, esse debate esquentou e nas mídias sociais, nas mesas redondas na televisão, na praia, no bar, em casa, na escola, na faculdade, os flamenguistas falam bastante sobre isso. Eu quero explorar esse tema no vídeo de hoje, então deixe seu like aí, se inscreve no canal, que é muito importante. Vou rodar a vinheta muito rápido e na volta vamos falar de tática? Bom, gente, quero trazer alguns dados aqui para a gente poder ter mais embasamento para esse debate. É claro que os números frios nunca contam a história completa de um atleta, de uma partida, de um time, mas é sempre bom a gente olhar um pouquinho para os dados para a gente entender melhor e poder contextualizar, né? Bom, eu estou trazendo aqui dados de 2023, tá? Do Campeonato Brasileiro de 2023. Por quê? Porque esses atletas tiveram o mesmo nível de competitividade, então fica mais fácil a gente poder comparar aqui algumas dessas estatísticas, alguns desses dados, tá? Em 2023, o Davi Luiz teve 15 jogos como titular, o Fabrício 34, o Léo Pereira 32 e o Léo Ortiz 20. A gente sabe que o Davi Luiz teve alguns problemas com contusão, já está mais velho, tem mais dificuldade de ter uma sequência de jogos, e o Léo Ortiz também veio de uma sequência aí de contusões, né? De uma contusão, melhor dizendo, muito importante no joelho, e ele retornou dessa contusão, jogou aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro e mais um jogo aí. Então, essa foi a sequência do Léo. Lembrando que, né, Davi Luiz é em verde, Fabrício Bruno é em branco, Léo Pereira em vermelho e o Léo Ortiz em amarelo, tá? Bom, o Davi Luiz foi titular em 11 dos 15 jogos que jogou, o Fabrício Bruno foi titular em todos, assim como o Léo Pereira, e o Léo Ortiz foi titular em 19 dos 20 em que atuou. Olhando aqui para os passes certos, né, os números são bem próximos quando a gente olha para Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. 88% para o Davi, 90% para o Fabrício e 89% para o Léo Pereira. O Léo Ortiz um pouquinho abaixo, 84%. Se a gente for só interpretar o número de uma forma fria, a gente vai dizer que o Léo Ortiz talvez não seja um bom passador, ou não seja um passador tão bom quanto seus companheiros. Acho que não é bem por aí, né? Inclusive, quando a gente olha aqui para passes em terço final, a gente também pode ter o mesmo tipo de interpretação. O Léo Ortiz um pouco abaixo dos companheiros, com o Fabrício Bruno com 86%, o Léo Pereira com 83%, o Davi com 79% e o Léo Ortiz com 76%. Isso tem uma explicação, né? O Léo Ortiz é um cara que arrisca mais passes, tenta mais passes difíceis, né? Bolas longas, bolas no entrelinha, passes na profundidade. Ele, de fato, é um cara que tem muita capacidade, confia na sua própria capacidade e acaba tentando passes mais difíceis e, por conta disso, acaba errando mais. A gente também precisa levar em consideração que, no contexto do Bragantino, ele tinha um papel muito importante, ele era um cara-chave na construção. No Flamengo, ele pode dividir um pouquinho essa responsabilidade com outros atletas, tá? Vamos olhar aqui agora para outros dados, os dados de bolas longas, né? O Davi um pouquinho abaixo, com 3,2, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira praticamente iguais, com 4,2 para o Fabrício e 4,1 para o Léo Pereira, e 5,9 bolas longas para o Léo Ortiz por jogo. Então, ele, de fato, como eu já falei, era peça-chave nessa construção do Bragantino. Eu imagino que ele jogando no Flamengo vai ser utilizado também para fazer esse tipo de bola, porque isso seria aproveitar a sua capacidade, seria potencializar a capacidade do atleta, usá-lo de uma forma em que ele vai poder entregar da melhor maneira possível. E quando a gente olha para o acerto dessas bolas longas, é muito próximo também aqui bolas longas do Davi para o Fabrício, especialmente para o Léo Pereira. Então, eles estão muito próximos. 61 para o Léo, o líder aí em acerto de bolas longas. O Léo Ortiz e o Fabrício empatados com 59%. E o Davi Luiz como esse cara que está um pouquinho abaixo dos outros, né? Porém, você imagina que Léo Ortiz e Davi Luiz seriam uma zaga que iriam entregar poucos passes certos? Seria uma zaga que iria construir mal ou iria construir bem? Eu entendo que seria uma zaga que iria construir bem, né? Então, a gente está aqui olhando para os números, contextualizando. Os números entregam para a gente algumas informações importantes, mas a gente também precisa entender que nem sempre eles vão relatar 100% da verdade, né? Então, eu acho que Davi Luiz e Léo Ortiz pode ser uma zaga que vai construir bastante, que vai entregar um bom jogo a partir da capacidade que esses dois jogadores têm de acertar bons passes, de acertar passes difíceis, de acertar passes que quebram a linha. Então, imagino que seja uma zaga que vai construir bem. Do mesmo jeito que Léo Ortiz e Fabrício Bruno, do mesmo jeito que Léo Ortiz e Léo Pereira, do mesmo jeito que Fabrício Bruno e Davi Luiz. Então, de fato, são atletas que têm boa qualidade, tá?
Quando a gente olha para interceptações, aqui o Léo Ortiz, de fato, nada de braçada. Então, se o Flamengo quiser uma zaga que vai ter que andar mais para frente, que vai interceptar mais, que vai correr menos para trás, né? Que vai ser mais dominante, o Léo Ortiz, em tese, tem que estar presente, né? E aí o parceiro ideal talvez fosse o Léo Pereira. Tem muita gente falando que essa é a zaga ideal. O Fabrício Bruno e o Davi Luiz um pouquinho atrás de interceptações. Então, de fato, se você quiser pensar numa zaga que vai interceptar um pouquinho mais, dá para pensar em Léo Ortiz e Léo Pereira, tá? Se a gente for pensar numa zaga que vai desarmar mais, que vai duelar mais em força, que vai ter mais imposição física, aí a zaga ideal talvez seja a que vem jogando, Fabrício Bruno e Léo Pereira, porque eles têm bons números de desarme aqui, 1,4 para cada um dos dois que estão empatados, e o Léo Ortiz e o Davi Luiz, zagueiros que não desarmam tanto, que não duelam tanto em força, que não vão entregar esse tipo aqui de ação, tá? Dribles sofridos, o Fabrício a gente sabe que sofre muito pouco drible por conta dessa capacidade de recuperação que ele tem, de explosão, de correr para trás. Então, se a ideia for ter uma zaga que vai ser pouco driblada, talvez a melhor zaga seja Fabrício Bruno e Léo Ortiz, olhando aqui para os números, né? O Léo Pereira já é um cara que é mais facilmente driblado. O Davi Luiz está um pouco mais próximo ali do Fabrício e do Léo Ortiz. Quando a gente olha para disputas vencidas, o Fabrício é o líder. A gente sabe que o Fabrício disputa muito bem, duela muito bem, então ele está um pouquinho à frente dos demais. Em segundo lugar vem o Léo Ortiz. O Léo Pereira um pouquinho atrás com 64%, o Léo Ortiz com 67%, e o Davi Luiz um pouquinho atrás, todos eles com 59%. Então, pensando em ter uma zaga que vai vencer mais disputas, né? Talvez a zaga ideal seja Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Quando a gente olha para disputas no chão, de novo, Fabrício Bruno, nada de braçada, e aí você tem empatados praticamente Léo Pereira e Léo Ortiz, podem ser esse parceiro do Fabrício, né, em termos de disputa também, qualquer um dos dois, né? O Davi Luiz fica um pouquinho atrás, com 52% de disputas no chão vencidas. E quando a gente olha para disputas pelo alto, disputas aéreas, né, a gente vê que o Léo Pereira é o líder com 76%, o Léo Ortiz tem 74%, o Davi Luiz tem 70%, e aqui nas disputas pelo alto, de fato, o Fabrício Bruno deixa um pouquinho a desejar. Então, se o Flamengo quiser ter uma zaga que vai disputar bem pelo alto, talvez o Fabrício Bruno não seja o cara mais indicado. Então, a gente precisa pensar também em contexto, né? O que aquela partida vai te entregar, o que aquele adversário vai te machucar. Então, se é um adversário que tem um jogo muito forte pelo alto, talvez o Fabrício Bruno seja o cara menos indicado para estar no jogo, né? Talvez você possa ter um Léo Pereira com o Léo Ortiz, ou, por exemplo, o Léo Ortiz com o Davi Luiz, se o Léo Pereira não tiver apto a jogar, enfim. Também não é o fim do mundo o Fabrício Bruno entrar num contexto desse aqui, não. Mas, em termos de número, ele, de fato, entrega menos nas disputas pelo alto, tá? A verdade é que todo mundo vai jogar. Se você perguntar para mim, eu acho que o Léo Ortiz tem que ser titular, mas o Fabrício veio muito bem, foi convocado. E o Tite olha muito para a meritocracia. Não vejo o Tite barrando o Fabrício Bruno, por exemplo, para colocar o Léo Ortiz. O Léo Pereira vem muito bem. Vinha se destacando muito no início do ano, até por conta de alguns passes muito bonitos, algumas situações de gol também, né? Ele fazendo muito gol. Então é um cara que também é difícil de barrar, mas será que Fabrício Bruno e Léo Ortiz não é uma zaga interessante também? O Davi Luiz, como eu já falei, pode ser um cara interessante para jogar junto com o Léo Ortiz, para o Flamengo ter mais construção, capacidade de construir. São dois ótimos passadores. Então, é aquela velha história do cobertor curto. As decisões que o treinador vai ter que tomar, vai ter que fazer. Cada decisão uma renúncia. Se ele quiser ter um tipo de zaga que vai entregar mais por um lado, essa mesma zaga pode não entregar por outro. E vice-versa. Uma outra dupla de zaga vai entregar uma outra situação que não vai entregar na outra. E assim acontece, porque os jogadores são diferentes. É assim que acontece no mundo do futebol. Então, o Tite vai ter que olhar para os contextos, vai ter que olhar para quem ele vai estar disponível. O calendário é muito pesado, todo mundo vai jogar. E quem está ganhando, na verdade, é o Flamengo, que tem 4 zagueiros de muito boa qualidade. Ah, Rafa, o Davi Luiz está velho, pipipi. Eu acho que o Davi Luiz consegue entregar um bom nível ainda, ele não vai conseguir jogar com frequência, mas acho que pode ser um cara importante pela experiência, pela capacidade com bola, como eu já falei. Pode ser um cara importante, sim. Então, o Flamengo está muito bem servido, todo mundo vai jogar, e é isso. Cada dupla de zaga vai entregar um pouquinho ali e vai deixar de entregar um pouquinho lá. É assim que funciona e isso é normal. Tá certo? E aí é aquela dor de cabeça boa para o Tite, que vai ter que escolher a cada jogo, a cada contexto também. Então é isso. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo e quero dizer para você que você tem que se tornar membro desse canal, tá? Você vai pagar merreca e vai ter benefícios muito legais em troca. Então clica aqui em Seja Membro, tem também o link na descrição. É muito baratinho, você vai ajudar o canal e vai ter
contrapartidas muito maneiras em troca. Tá? Tem também os cursos do Laboratório do Futebol, tem o Explorando o Jogo, tem os sistemas táticos, tem a CMA, tem o combo agora com Explorando o Jogo, edição de vídeo e minha primeira renda com futebol. É tudo muito bom, é tudo ótimo em relação a custo-benefício. E aí eu recomendo que vocês acessem aqui todos os links na descrição desse vídeo para poder conferir os cursos do LabFoot, que você só tem descontos especiais aqui no canal Falando de Tática. Combinado? Bom, mais uma vez obrigado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e eu fui.